Pela terceira. Tá difícil. Estou caindo o tempo inteiro. Oi, Andréia. Oremos que vai dar certo. Eu vou ficar aqui. Vamos só aguardar a Daisy chegar. Oi, Michele. A Daisy chegou. Vamos aguardar agora. Já convidei ela. Já cheguei aqui. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bem? Caí 3 vezes aqui nessa Pois é, live. eu vi. Eu acho que talvez seja o horário, né? Tem bastante gente fazendo também. Tem, eu Não acho sei o que é. que é. Deise, obrigada de novo por participar aqui com a gente. E eu tenho certeza que você é a pessoa mais indicada para poder falar sobre esse assunto, até porque, além de ser psicóloga, você é mãe de 2 crianças. Então, você, Oi. tenho certeza, entende todos os nossos medos, todos os nossos anseios. E não sei se teve as mesmas dúvidas que a gente teve. Acredito que sim. Claro, Acredito que sim. Deise, com certeza. você quer se apresentar? Não sei se precisa. Para o pessoal aí, para quem por Claro, sim. acaso não te conhece. Então, boa noite para todo mundo. Também aqui para falar, pessoal de aqui de Cascavel. Eu estou aqui também no Facebook, então oi pro pessoal do Facebook. Me chamo Deise Rosa, sou psicóloga aqui em Cascavel, né? Trabalho aí há 17 anos e sempre gostei muito de estudar a infância. Sempre foi algo que me intrigou bastante, principalmente os pentelhos. Eu sempre gostei de estudar os pentelhos, né? Assim, aqueles que mais aprontavam, acho que talvez eu aprontava muito, então acho que tinha uma ligação aí. Sei lá. Enfim, e aí, nesse processo todo, né, junto com o processo de terapia do luto, eu também trabalho bastante com orientação de pais, e estudo a questão de crianças, e também sou mãe, né? E aí, como você perguntou, ai, será que por ser psicóloga tem dúvidas? Tem, claro que tem, né? Eu acho que, tanto que tem o curso Meu Filho Não Veio com Manual, porque eu acho que é muito isso, as crianças, elas não têm um livro que a gente fala assim, ah, agora eu vou seguir na página tal, vou ler tal instrução que vai funcionar, né? Porque aquilo que funciona para um filho não funciona para outro filho. E a gente está o tempo inteiro, enquanto mãe, tendo que ficar fazendo teste aqui, teste ali, descobrindo como é que um funciona, o outro funciona, para daí as coisas começarem a andar, né? Então, vamos lá nessa difícil e linda caminhada da maternidade. Né? A minha mãe sempre falou que dar um pão para o filho é fácil, difícil é educar. E eu Com concordo com certeza, ela. com Concordo. certeza. Tem uma Gente, frase do Isetiba pode. que fala assim: criar filho é muito fácil. É só satisfazer eles todas as vontades. Educar filho é muito complicado. Hum. Ai, realmente. Realmente, às vezes dá vontade de largar tudo e voltar a ser filha. Né? Era mais fácil. Daisy, então eu vou começar. Se eu perguntar assim, se existe filho preferido, eu vou acabar com toda a história. Então, eu acho que a gente precisa passar e fazer algumas reflexões antes disso. Algo que aconteceu comigo e muitas mães também relataram era o medo de engravidar do segundo filho e de perder aquela relação, de tirar o amor do primeiro e deixar com o segundo. Você teve isso? Você teve esse medo? Mais ou menos, mais ou menos. Eu vou te dizer por quê. Eu tive uma primeira sensação, mas eu tinha muita certeza de algumas coisas. É, eu sou filha, eu sou a filha do meio de dois, mas, né, nós éramos em 3 filhos, então tive a minha irmã que era 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, e meu irmão 1 ano e 2 meses de diferença. Então era uma escadinha enlouquecedora, eu imagino, para os meus pais nessa época de infância. Mas em toda a minha construção foi muito importante essa relação de ter os irmãos. Então eu sempre tive a certeza de que a gente e que eu gostaria de ter 2 filhos. E por ser a segunda filha e a sanduíche, todas as vezes que as mães me falam assim, ai meu Deus, mas será que não cabe mais amor dentro de mim? Porque eu já amo tanto esse primeiro filho que não cabe outro amor. E aí eu sempre questiono assim, né?
E aí, às vezes, assim, eu tô preocupada como que vai ser o primeiro filho quando o segundo nascer, coitadinho do primeiro filho. Eu sempre falo assim, viu? Alguém já parou pra pensar que coitadinho do segundo, que nunca, nunca terá a mãe exclusiva como o primeiro teve por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. O terceiro nunca terá a maternidade exclusiva para ele, né? Então, eu sempre fui uma defensora do segundo filho, porque eu sou uma segunda filha, né? E eu sempre pensava isso, gente, todo mundo pensa no primeiro, mas olha, coitada do segundo, que nunca vai ter a mãe só para ele. E é verdade, a gente nunca vai ter. Só que, quando a gente está grávida do primeiro filho, aquela sensação, né? E ainda quando o filho foi desejado e teve todas essas coisas, porque a gente sabe que cada história é única, nem todos os filhos são super desejados inicialmente, enfim. Mas a gente, quando não tem ninguém para fazer comparação, você tem certeza que você ama loucamente aquele bebê na barriga, né? A gente ama loucamente o primeiro filho na barriga, enfim, mesmo sem conhecer, mesmo sem ver a carinha, sem nada. Quando nasce, e a gente vai tendo altas surpresas, frustrações, algumas angústias, enfim, a gente vai descobrindo que não, a gente amava bem pouquinho, porque agora que a gente ama loucamente. E aí a gente descobre o que é o amor real. E que é muito mais do que o da barriga. E aí, quando nasce, quando a gente gesta, né, o segundo filho, a gente não ama lá na barriga como a gente ama aquele ali que a gente já conhece. Por quê? Porque eu não conheço ainda. Ai, mas quando eu estava grávida do primeiro, eu amava loucamente. Porque era o máximo de amor que eu podia dar até nascer. Depois que nasce, a gente descobre que o amor pode ser muito maior do que eu imaginava, né? Então, e aí a mesma coisa acontece. O segundo filho nasce e a gente aprende a amar loucamente, tanto quanto a gente não divide coração, a gente ganha mais um coração. Para um, para dois, para três, enfim, né? Então a gente vai ganhando corações, a gente não tem que dividir ele. Então, só que, claro, quando vem muitas angústias, vem. E aí já começa. Eu quero começar com duas perguntas aqui para as pessoas que estão nos assistindo, né? Quando a gente fala de filho preferido, então vamos pensar enquanto mães ou enquanto pais, olhando para os nossos filhos. Ai, será que eu tenho um filho preferido ou não? Eu quero fazer uma pergunta até antes. Você, enquanto filho ou filha, você acha que foi o filho preferido da sua mãe ou não foi o filho preferido da sua mãe, né? Então, antes da gente olhar para o futuro, eu quero que a gente olhe um pouquinho para trás, né? Enquanto filhos. E aí, quando a gente tem filho, talvez a gente comece a olhar melhor para os nossos pais e começar a entender. Ah, agora eu entendi por que que a minha mãe defendia mais o fulano para isso, menos o ciclano para aquilo, mais nananana, porque daí veio a maturidade. Né? Quando você fala assim, é bem mais fácil ser filho. Claro que é, porque filho é julgador. A minha mãe devia ter feito isso comigo. A minha mãe devia ter feito aquilo, mas eu nunca me coloco no lugar da minha mãe. Não é? A gente às vezes só coloca no lugar da mãe quando a gente se torna mãe, quando a gente vai olhar para essa relação, quando a gente vai prestar atenção e tentar entender, ah, tá, isso aconteceu por causa daquilo, eu vou fazer diferente, eu vou fazer igual, ou eu me pego fazendo igual mesmo não querendo, né? Então são várias situações que a gente vai se descobrindo. E aí, se tem, primeiro, antes de a gente falar de preferidos, eu diria assim, tem diferenças? Claro que tem diferença. Hum? É um mito popular a gente falar assim, eu amo meus filhos de forma tudo igual. Essa é a maior Deise, só mentira um que as pouquinho. pessoas encontrar. Gente, alguém tá travando, ou eu ou a Deise? Porque aqui para mim aparece que você tá Está. travando. Se for aqui comigo, eu vou mudar de lugar. Eu preciso que vocês respondam aí. Tá, a minha imagem aqui tá tudo normal? Não, você está travando para mim de vez em quando. Então, eu vou tentar mudar de lugar aqui para ver se fica Tá. melhor. Ô, Deise, sabe o que é engraçado nisso que você está falando? Porque eu fiz a enquete aqui. Eu perguntei assim: Uhum. você é o filho. Tinha diferença entre você e os seus irmãos? Todo mundo disse que tinha diferença e que achava que era o filho menos preferido. Quando eu Uhum. perguntei se tinha diferença entre o amor delas com seus filhos, não, é tudo igual. Aí eu fiquei, entendeu? A diferença é a mãe tinha diferença, mas a gente não tem diferença. É. Foi aí que E essa tem, tá, tua gente? Tem. pergunta.
E assim, porque é isso, porque daí a gente se cobra tanto, 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 tanto por ser mãe. Eu tenho que ser perfeito, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que ser perfeita, e a gente tem que estar melhorando o tempo inteiro, que aí nessa cobrança a gente fica tentando buscar o equilíbrio. E eu acredito que a gente faz o máximo possível para ter este equilíbrio, certo? Deise, Mas às vezes a gente não vai conseguir. você falou algo que eu achei muito interessante aí no começo. Quando, pelo menos aconteceu comigo, quando eu engravidei, tudo, eu não sei, eu achei que eu ia olhar para o meu filho, para minha filha, e falar, nossa, que amor, que. E não foi exatamente assim. Eu comecei a. Eu Como que tinha, não? tinha um amor, mas foi crescendo dia. Mas só que parece que se a gente fala isso, é assim, credo, que mãe que você é, como que não deu aquele negócio? Gente, eu lembro de ter saído com a Marina da maternidade, eu falei assim, Thiago, mas vão me deixar sair com ela? Quem que Que eu diz que faço eu isso? consigo? Cuidar do bebê. Eu me senti dessa forma. E assim, ó, eu falo que é muito engraçado, porque quando a gente fala para uma gestante, olha, aproveita para dormir, porque depois você não vai dormir mais. É verdade, ela não vai dormir mais. Só que daí ela fala assim: ah, eu sei. Não, querida, tu não sabe nada, Sabe? porque a gente não sabe nada antes desse bebê nascer, né? E eu sempre brinco, eu sempre falo nas palestras assim: quem é a melhor mãe do mundo? Aqui não teve filho ainda, tá, gente? Então, assim, para com essa história de, eu vou ser a melhor mãe do mundo, porque filho meu jamais vai ficar no celular. Querida, até entrar na pandemia, porque depois que entrar na pandemia, você vai ter que trabalhar, você vai ter que tomar banho, você vai ter que cozinhar, e essas crianças estão sem saber o que fazer, e você vai enfiar o celular na mão delas, vão falar assim: me deixa pelo menos respirar 1 minuto e fica com essa droga de celular que eu odeio que fique. Mas que muitas vezes é o salvador da pátria. Eu quando tiver filho, o filho meu jamais vai morder na escola. Bingo, gosto pra cima que ó, vai cair bem na sua cara, porque ele vai morder na escola, ele vai brigar, ele vai isso, porque não existe filho perfeito, como não existe mãe perfeita. Os meus não serão perfeitos, os seus não serão, porque eu não sou uma mãe perfeita, você não é e ninguém é. Então, a gente tem que, como primeira coisa, é parar com essa bobeira social de ser mãe é padecer do paraíso. Eu quero saber que paraíso é esse, desgraçado, que falaram assim um negócio desse. E Ai, meu aí, Deus. gente, eu acredito muito. Eu escutei uma frase de uma antropóloga que eu acho um sarro, assim. Às vezes algumas pessoas ficam bravas porque falam que eu sou muito radical. Mas eu acho que quem é mãe de verdade mesmo tem esse desejo. Ela falava assim, que toda boa mãe tem vontade de jogar o filho pela janela de vez em quando. Uma mãe ruim joga. E eu acho o máximo, porque assim, sim, eu tenho vontade de jogar os meus filhos pela janela de vez em quando, mas eu não sou uma mãe ruim, então eu não vou jogar. Mas aí eu brinco assim, tá bom, se você não quer jogar pela janela, porque isso é muito radical, duvido a mãe que não tem vontade de engolir de novo e falar assim, volta pra barriga, volta, porque aqui você ficava quietinho, você ia onde eu queria, você não chorava, não fazia escândalo, não ficava fazendo sarnice, né? Então, assim, claro, e quando nasce um bebê, a gente não deixa de ser filha, mas a gente muda a chave do papel, né? A gente, de repente, de filha, eu, eu passo a ser mãe, com uma responsabilidade gigante com aquele ser na minha frente, um ser que eu não conheço, ele não me conhece, a gente está se conhecendo. Além de tudo isso, tem trocentos mil hormônios dentro da gente. Né? Eu vou contar um relato aqui do meu filho. Meu primeiro filho, a gente fez tratamento para engravidar, foi bem complexo, né? Bem difícil. Então, assim, eu super queria essa gestação. E quando ele nasceu, nós viemos para casa, aquela coisa toda. E eu lembro que os primeiros 15 dias eu falava assim: por que nunca ninguém me falou? Por que ninguém me falou que isso aqui era assim? Gente, que coisa mais horrível. E é por isso que muitas mães, por causa desses primeiros dias, muitas mães têm, dá 10 tipos de arrepio quando pensam ter o segundo filho. Né? Porque, ai meu Deus, vou ter que passar por tudo aquilo de novo, né? Só que a diferença do segundo filho, e aí tem as diferenças, é que a gente já sabe, ai, é só 15 dias depois passa. É só 1 mês depois passa. E a gente já sabe que vai passar. E quando o bebê vem nos primeiros 15 dias, a gente pensa assim: nossa senhora, isso que é ter filho? Isso que é amar e padecer no paraíso? Faz séculos que eu não durmo, eu tô exausta, né? Duvido a mãe aí que nunca entrou no chuveiro assim, a criança dormiu. Aí você fala assim: vou tomar banho. Aí você liga o chuveiro, parece que você escuta a criança chorando. Aí você desliga o chuveiro. E a criança não tá chorando. Aí você liga o chuveiro. E aí você escuta, porque o barulho do choro vem na sua cabeça e você fala assim: não, ele tá chorando.
Não tá chorando. E aí você fala assim, meu Deus, tô ficando louca. E a gente tá tão cansada, tão exausta, tão isso. Aí é tanta gente falando assim, tem que dar mamar, não tem que dar mamar, tem que dar chupeta, não tem que dar chupeta, tem que fazer não sei o que lá, não tem que fazer não sei o que lá. Então, assim, se a gente puder fazer um favor para a humanidade materna, deixa a mãe fazer o que achar que deve fazer, né? Só fale, dê conselho se ela pedir, né? Então, porque a gente quer ajudar e às vezes só atrapalha, né? Então, a gente tem que cuidar disso. E aí tem já uma diferença. Este primeiro filho, a gente passa a se reencontrar. Então, eu, mãe de uma primeira vez, eu vou passar, né? Eu engravido primeiro, tem a primeira coisa assim, eu desejo essa gestação? Eu não desejo? Foi de supetão? Não foi de supetão? Eu nunca fiquei grávida, então cada vez que eu tenho uma dor, meu Deus, será que isso é uma contração? Será que não é? O que eu tô sentindo? O que eu não tô sentindo? Como é que vai ser o parto? Eu não vou aguentar, eu vou aguentar, e, né? Então, mil medos. Será que eu vou acordar de noite, né? Eu lembro uma amiga falando assim, meu Deus, eu acho que eu não vou acordar porque eu tenho um sono tão pesado. Claro que você vai acordar, né? Só que ela só precisou saber disso depois. Será que eu vou saber trocar uma fralda? Aí, pelo menos 40 dias aí, né? 40 dias aí, mais 9 meses, você pode engravidar do segundo filho, tá? Não estou nem falando de algo mais longo, né? Então, em 9 meses, em meses, em 40 dias, você já não é mais aquela mulher que engravidou do primeiro filho. Porque agora os seus medos não são mais os mesmos. Eu tenho outros medos. Será que eu vou conseguir trocar fralda? Eu já sei que eu vou conseguir trocar fralda. Eu já sei que eu vou ficar acordada de noite. Agora a pergunta é: eu vou dar conta de dois? Eu vou conseguir carregar dois? Eu vou conseguir brincar com meu primeiro filho e dar mamar para o segundo? E cuidar do segundo? Eu vou. Então são outros medos. Aí eu engravido do terceiro. Eu já não sou mais a mesma mulher. Por quê? Porque eu já amadureci em relação à gestação. Aquele medo que eu tinha de, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, agora eu já não tenho mais tanto, né? E aí eu sempre brinco assim, né? O primeiro filho cai a chupeta. A gente se desespera, pega a chupeta, lava, esteriliza, põe pra ferver. O segundo filho cai a chupeta. A gente dá uma chupadinha, né? Dá uma limpadinha aqui e enfia na boca da criança. O terceiro filho cai a chupeta. Ah, meu filho, vitamina S de sujeira é bom pra saúde, boa. E tá tudo certo. Por quê? Porque a gente já foi vendo que algumas neuras que a gente tinha já são, ai, que bobeira, não dá mais tempo, enfim, né? Então a gente vai mudando algumas formas de condicionar. É óbvio que se eu faço isso, se eu não sou a mesma mãe para os meus filhos, eles também não serão as mesmas crianças. Então, é humanamente impossível a gente tratar os filhos de forma 100% igual. Começa já por aí, porque nós temos diferença, além do comportamento dessas próprias crianças, porque um vai sair pedindo tudo para a mãe, o outro já nasce andando, né? Então a gente já Uhum. começa com diferenças da própria criança. E além disso tudo, eu não sou a mesma mãe do primeiro filho para o terceiro, para o segundo, porque eu tive alguns amadurecimentos. Mas se eu falar assim, ah, mas então você quer dizer que a gente não ama o filho de forma igual? Eu costumo dizer assim, se a gente tivesse um balde de amor para cada um, eu acredito que a maioria das mães estaria o balde cheio de amor para todos os filhos. Porém, eu amo mais uma coisa a este, menos naquele. Em compensação, esse eu amo mais porque ele é de tal jeito, menos de tal jeito. Existe uma autora, e um livro que eu gosto bastante, quem quiser ir dar uma olhada, que se chama Psicologia da Gravidez, da Maria Tereza Maldonado. Ela é uma psicóloga e esse livro ele faz parte ou da dissertação do mestrado ou até do doutorado, eu não me lembro. Mas ele é um livro muito legal porque ela conta toda a história da maternidade e do amor da maternidade. Que a gente pensa que o amor materno é algo da nossa espécie, né? Que todas as mães amam loucamente os seus filhos. E isto é uma questão mito-cultural, porque isso não é verdade. As mães, a nossa cultura hoje aprendeu que amar filho, que a gente pode se doar pelo filho, que a gente pode fazer tudo pelo filho, que filho é uma extensão da gente, blá blá blá. Mas o amor materno foi construído durante a nossa história. E quando a gente olha para a história da humanidade, assim, muitas crianças eram deixadas de lado e mortas, muitas crianças eram vistas como adulto em miniatura, muitas crianças eram cuidadas pelas amas de leite até os 7 anos, e a mãe ia ter contato com essa criança a partir dos 7 anos, depois de um tempo a partir de 2 anos. Então, foi todo tendo um caminho na história da humanidade para que esta relação materna chegasse como é hoje. Não foi sempre assim.
né? Então é importante a gente lembrar que não foi sempre assim. Amar filhos não é da nossa espécie. E não é até hoje. Por que que não é até hoje? Porque se fosse da nossa espécie, a gente não teria tantas mães abandonando crianças em lugares, num lote vazio ou coisa parecida, né? Então, se fosse da nossa espécie amar filhos, todas as mães amariam loucamente. E isto não é real. A gente tem muitas mães que tratam filhos de forma completamente indiferente porque não querem ou coisa parecida. Então, é cultural amar filho. Ainda bem, né? Porque se a gente pensa que se não fosse cultural, imagina a quantidade de crianças que estariam abandonadas aí. E hoje nós já temos um número gigante, né? Que são histórias das mais horrorosas que a gente escuta e que a gente sabe que existe por aí, né? Enfim, então a gente ainda bem que a cultura ela foi pelo menos crescendo nesse sentido, né? Amadurecendo, eu diria assim. Eu ia te perguntar, mas é algo que você já respondeu e que eu já imaginava também. Se existe mãe que não gosta do filho. Tipo, eu Assim. não gosto do meu filho. Aham. E mães que falam, tá? Assim, eu já atendi alguns casos, assim, olha, eu vim aqui porque a minha vontade é socar esse meu filho, eu tenho vontade de, sei lá, de matar ele, algumas vezes falam, e eu não entendo por quê, eu não sei por quê, mas eu tenho uma raiva louca. Vejam, existe uma diferença, tá? E aqui que a gente precisa dizer para todas as mães normais, tá? Todos nós temos sentimentos, todos. Ah, mas mãe não pode ter sentimentos. Pelo julgamento dos outros a gente não poderia ter mesmo. Mas, enfim, né, nós temos, por isso somos seres humanos. Porém, quando a gente fala desses sentimentos, a gente está falando, inclusive, dos desagradáveis, como a raiva. Então, o que é bem importante a gente saber, a partir do momento em que nasce uma criança na sua vida, você vai ter momentos que você terá raiva dela, como ela também terá raiva de você. Né? A diferença é que as crianças, elas deixam isso claramente. Tô bravo, né? Eles fazem cara de bravo, não gosto mais de você, né? E a gente não pode super falar, eu também não gosto de você, moleque, vai embora dessa coisa parecida. A gente não faz isso, porque supostamente a gente tem que lembrar que a gente é mais maduro. Mas é claro, filhos dão raiva. E aí vem uma questão da diferença, Nath. Qual filho que te dá mais raiva? E aí é uma pergunta que você não precisa responder aqui, mas que a gente tem que pensar aqui. E quando a gente pensa, qual é o filho que me tira do sério, que me deixa enlouquecido? Geralmente, este filho que me tira do sério, que me deixa enlouquecido, é o filho que mais se parece comigo. Eu sei. E aí, né, a gente sabe, claro que a gente sabe, a gente tem 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, a gente sabe disso. E aquele filho que mais se parece com a gente, ele não se parece só naquilo que a gente tem de positivo, porque pensando que também somos seres humanos, nós temos um monte de coisa bem legal. E travou aqui. Eu acho que são os coraçõezinhos. Né? Que não é o desejo que a gente gostaria. Você voltou já agora, tá? Eu acho que são. Então, Gente, não apertem os coraçõezinhos porque eles travam a live. São os coraçõezinhos. é isso? Será que é os corações? Então, gente, em vez de aparecer nos corações, manda um avião para as outras mães. Pronto, Isso aí o aí, avião você pode mandem. mandar. Manda para as Escrevam outras aqui. mães, Coloquem a né? pergunta de Coloquem vocês. aí. Na verdade, Isso. Então, para assim, quem está mas entrando. algumas vezes é dos coraçõezinhos, sim. Mas Ah, isso que você falou é muito sério, porque assim, ó. Não que me deixe com mais raiva, mas eu vejo que a Marina é muito parecida comigo. Aí eu vejo ela fazendo tal determinada coisa e falo, meu Deus. Daí meu esposo olha e fala assim: você faz igual. Você é igualzinha. uhum, Ela tá uhum, assim, exatamente é, como você. Pois é. Não tem outra explicação. uhum. E é Daisy, muito me forte. diz uma coisa. Ah, Então, tá bom, vai, assim, fala. então a gente sabe que tem essa diferença que é de acordo com as afinidades que a gente tem, né? A gente gosta, acho Uhum, que foi exatamente isso que eu coloquei. A minha opinião é que a gente gosta de determinadas coisas num filho e determinadas no outro. E que faz a gente ter o amor, né? Quando eu perguntei, então, quem acha, enquanto filha, que a mãe teve preferência, 90% disse que minha mãe
tinha preferência. E com certeza eu não era a preferência dela. Quando mudou para filhos, você tem filhos preferidos? Não. Eu amo igualzinho. Como que a gente faz para que as crianças não sintam, digamos, essa diferença? Que elas acreditem que a gente ama igual. Tem como? Não, não, não tem como. Assim, ó, é, vamos lá. Eu costumo sempre dizer assim também: os pais preferem quais filhos? E aí, quando a gente usa essa palavra preferir, eu acho uma palavra muito pesada, tá? Por que que eu acho uma palavra pesada? Porque o preferir dá uma coisa de um troféu para você de primeiro lugar e o de último lugar para o outro, e não é esta a ideia, né? Então, o que a gente precisa sempre lembrar. Então, amar filhos é cultural, não é da nossa espécie, e que bom que a gente está fazendo esse processo aí, desse desenvolvimento. Muitas vezes, o que a gente esquece é assim, ó. Às vezes tem dentro da casa um filho que é doente, por exemplo, que tem uma doencinha a mais, ou que tem um problema de rinite, ou que tem um problema de bronquite, ou que tem algum problema, sei lá, de coração, alguma coisa que nasceu. É automático que esta mãe vai ter que dar prioridade para este filho para algumas coisas. E aí, também a gente não pode esquecer que quando a gente fala de irmãos, tá? Então, para quem aí tem mais, né, essa conversa é para quem tem mais de uma criança em casa e muitas vezes para quem também vem de famílias que você divide amor com outras pessoas. Nós não temos irmãos iguais. E aí, quando eu falei antes lá, Nath, assim, ó, nós não somos as mesmas mães para os nossos filhos, com exceção das mães de gêmeos. Mesmo as mães de gêmeos, eles são diferentes. Então, quero também explicar uma coisa aqui, né? Porque, como eu falei antes, a mãe, primeira gestação, eu tenho uns medos. Pelo menos 9 meses de diferença, eu já não sou mais a mesma mulher, os meus medos já mudaram, eu amadureci algumas coisas, eu sou uma nova mãe. Ok. Mas é isso, eu sou mãe de gêmeos, eu sou a mesma mulher, né? Mas, então vamos. E aí é que, além da questão da nossa genética, que a gente tem, que vai traçando a nossa personalidade, além dos fatores culturais, que também são importantes para nossa personalidade, a gente tem os fatores ontogenéticos. O que, que é isso? A nossa ontogênese é tudo aquilo que cada um, na sua construção, foi sendo aplaudido ou punido pelos seus pares, os seus pais, né? Ou aqueles que os cuidam. Então, vamos imaginar, eu, mãe de gêmeos, um primeiro gêmeo chora de fome. Eu quero, eu tô com fome, eu choro, que é o jeito que eu me comunico, e eu ganho mamar. Ok, na hora. Enquanto eu estou dando mamar para esse, o outro chora. E aí ele vai ter que aprender outra coisa. Eu quero, eu choro, eu espero e depois eu ganho mamar. Aqui a gente está criando uma nova personalidade diferente desta. E se você reparar, a maioria dos gêmeos, a gente sempre tem um que vai na frente e um que vai atrás. Um que é o que pede desconto nos lugares e o outro é o que pede para aquele pedir desconto porque ele é o bonzinho, porque ele é o quietinho, um que apronta mais. Então, porque mesmo sendo da mesma mãe, que na mesma época, até desde uma simples amamentação, a gente já trabalha um pouco diferente com essas crianças. Não tem que esperar um pouco, o outro é atendido na hora, esse chora mais alto, então deixa eu acolher esse rápido. E aí, em toda a construção da nossa história, nós vamos nos tornando diferente dos nossos irmãos. Para quê? Para que a gente faça assim: ei, mãe, eu existo. Se eu já tenho um irmão que é aquele que é o mais estudioso intelectual, não adianta eu ser um pouquinho intelectual, porque eu não vou bater com ele. Eu tenho que ser, sei lá, bailarina, eu tenho que ser cantora, eu tenho que ser outra coisa. Aí, se eu já tenho um que é cantor e um que é intelectual, eu vou ser a ovelha negra, o arteiro que fala tal coisa. Se eu tenho aquele que é bonzinho, né? Vai escovar o dente, já vou, e ele vai bonitinho. Agora vai tomar banho, ele vai bonitinho. O outro não vai ser assim. Por quê? Porque de bonitinho já tem aquele. Então ele vai escovar o dente, já vou. Já fulano, eu já falei pra você escovar o dente agora. Então, os dois ganham atenção. Aquele que vai na hora, eu falo assim: ai, filho, que bom que você escovou o dente na hora que a mãe pediu. Fico muito feliz. Ganhou atenção. O outro, quando eu fico, pelo amor de Deus, vai escovar o dente. Ele também ganhou minha atenção. É grito, é bronca, mas eu parei tudo para olhar para ele e falar: vai tomar banho, vai escovar o dente. Então, as duas coisas são formas de dar atenção. A gente acha que culturalmente dar uma bronca é uma punição, e às vezes não é. Às vezes dar uma bronca é o jeito que eu estou
olhando para aquela criança. E aí a gente vai formando personalidades diferentes. E é por isso que nós não somos perfeitos, certo? Porque a gente está o tempo inteiro entrar num espaço dentro de casa e falar assim, mãe, olha para mim. E aí, além disso, a gente tem os fatores genéticos, né, que vem junto com a gente e que traz os nossos traços e que vai falando do jeito que a gente é. E aí, isso faz com que a gente, na hora de criar, de educar os nossos filhos, as coisas que eles imitam na gente, porque criança aprende por imitação também, né? Então, se eu tô lá igual uma louca, gritando, vai dormir, tá gritando com as bonecas, eu brigo com eles, que ele tá brigando com as bonecas, mas peraí, ele acabou de imitar o meu comportamento, né? Então, a gente precisa cuidar, porque a gente, e assim, e tem coisas, que é isso que é importante a gente tirar essas culpas, tá, gente? Tem coisas dentro da gente que não é intencional, a gente não tem consciência, a gente adulto não tem consciência que faz, né? O que foi que esses dias, eu vivo dando, meu filho acorda todos os dias, às 6:30 da manhã, 7 horas da manhã. Todos os dias, desde quando ele Não. nasceu. Ele só acordou às 9 horas da manhã, que foi o máximo que ele dormiu até hoje, 4 vezes em 7 anos. E aí eu brigo com ele quase todo dia, filho, pelo amor de Deus, são 6:30 da manhã, são 7 horas da manhã, e assim, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem nada. Mas eu acordo 7 horas da manhã, quando entra qualquer luz do sol no meu quarto, e mesmo que assim, que eu tento tampar tudo, eu estou acordada. Sábado, domingo, feriado, enfim. E aí eu acordo, pronta, bom dia, e o meu filho acorda assim, ligadaço, certo? E quando ele dorme, é como se desligasse, porque ele coloca ele na cama, dá 5 minutos, ele apaga como se tivesse um sono profundo. E eu também sou assim. E aí quando eu vejo, o meu pai é exatamente assim, né? Ligado no 220, fazendo mil coisas, né? E claro, se eu pudesse, eu falaria assim, filho, desacelera, não precisa ser assim. E aí mas o meu modelo não é um modelo calmo, leve, sereno, filho, vamos descansar. Imagina, eu já falo, vamos descansar, de boca, né? E aí eu quero que essa criança seja calma. E aí, em compensação, meu marido é super calmo e a minha filha é super calma, né? Então, tem a questão da genética, tem a questão da convivência, e aí uma coisa importante também, tá? A gente se irrita com o filho que é mais parecido com a gente, e a gente também se irrita, muitas vezes, com aquele que é o oposto da gente. Tá? Então a gente também tem que cuidar com esse processo, porque aquilo que é oposto geralmente também nos incomoda, porque é muito difícil chegar num equilíbrio. Então, se você me perguntar assim, a gente tem filho preferido? Depende do momento, sim. Aquele que vai ser conveniente para mim em X situação, nesse momento ele é preferido, no outro momento é o outro. Aquele que eu tenho que dar mais atenção, enfim, a gente vai mesclando esse processo. E aí, aqueles que são mais doentinhos, que precisam de mais atenção e coisa parecida, geralmente nós, quando somos filhos, falamos, mas minha mãe gosta mais dele. Só que com o passar do tempo a gente vai vendo que não é que ela gosta mais dele, é que talvez ele precisou de mais acolhimento, mais atenção, mais cuidados, para que ela pudesse fortalecer essa criança para a vida ou para algumas coisas. E junto com isso, talvez essa mãe deu menos atenção para o outro filho. Por quê? Porque esse outro filho se virava muito bem. E super faz, super vai, super acontece. E aí não é porque gosta menos, é porque sabe que aquele ali já está encaminhado. E esse aqui eu tenho que puxar pelas mãos, porque senão ele não vai. Então é difícil a gente falar assim, existe preferência. Eu diria que sim, tem momentos da nossa vida que sim, que a gente tem que fazer uma coisa ou outra, que a gente tem que cuidar uma coisa ou outra. A maioria das mães hoje amam loucamente os seus filhos. Se eu perguntar para você qual é o filho que você briga mais, eu tenho certeza que é o que é mais parecido com você. Qual deles você daria a sua vida? Todos. Meu Deus. Né? Todos, assim. Então, não tem nem o que questionar. Então, aí quando a gente fala assim, então só porque você gosta mais do outro, você daria a vida só pelo outro por esse? Não, não, é mentira. A gente daria porque a gente ama loucamente, né? Então, quando se ama loucamente, como eu falo, o balde tá cheio de amor para todo mundo. Né? Só que a gente vai mesclando enquanto mãe aqui, esse tá precisando mais de mim agora é esse que tá precisando. E a gente vai aí, né, fazendo um cambalacho dessas crianças. Diz que o coração da mãe não divide quando nasce outro filho, ele aumenta. Eu falo que ganha outro coração, enfim, né? Então a gente
precisa sempre olhar muito para esse processo. O quanto eu tô. Eu falo, a minha funcionária, ela tem 6 filhos. E Nossa. assim, é brilhante os filhos dela. Eu sou uma apaixonada pela forma com que ela educa, porque são crianças assim, super educadas, super bem resolvidas. Claro que tem questões como todas as crianças, mas assim, eu vejo nela um amor exatamente por qual ela daria a vida? Pelos 6. Eu tenho certeza que é pelos 6, sabe? E é lindo a forma com que essa maternidade ocorre, porque eu posso ter 10, eu posso ter 15, eu posso ter 20. É claro que eu vou precisar de ajuda nesse processo, quando eu tô com um bebê pequeno, se eu tenho mais velho que cuida do outro, como era antigamente com os nossos avós, como era antigamente com os nossos pais, quando tinham lá 15 irmãos, 20 irmãos, né? Ah, essa mãe não amava, não é que não amava, eu acho que, né, claro, a gente tem um monte de coisas. Algumas mães, a maioria amava, outras talvez eram mais narcisistas e não, enfim, né? Mas eu acho que também a gente tem que cuidar muito com alguns julgamentos que a gente faz, né? Ai, se fosse eu, faria nanã, né? E assim, por exemplo, você falou, né? Ah, e a forma com que eu trato a minha filha, eu me vejo fazendo exatamente aquilo que mais me irrita, ela faz também. E aí, se fosse uma outra pessoa que não tem a sua história, que não tem as suas dores, que não tem tudo que você já passou para construir, para se livrar dessas dores e viver com tudo isso, para uma pessoa de fora que não vive esse sentimento, é muito fácil julgar e falar assim: nossa, você é muito isto. Se eu no seu lugar faria blá blá blá. E, gente, não, porque você não está no meu lugar, porque você não sabe qual é a minha dor, você não sabe qual é a minha história, né? Então é natural que a gente faça esse movimento. Então, por exemplo, se eu tenho uma mãe ou um pai que trata diferente, claramente para todo mundo ver um filho do outro filho. Se eu sou crianças e eu vejo essa diferença, eu penso que eu, você e muitas outras mães, aquele filho que é o excluído do pai é um filho que eu tentaria é, amenizar aquelas situações, né? Esse seria um processo até natural. Por quê? Porque, nossa, olha só, o pai tá tratando ele tão mal, então deixa eu tratar ele melhor. Ah, e aí tem uma coisa que eu acho que é importante. A gente tem tempo? Meu Deus, eu tô me empolgando aqui, super vou falando. Olha, se não me deixar, a gente vai ficar aqui até Ah, amanhã. pode. Tem uma coisa que eu acho que é bem importante a gente falar, tá? É, existe um pouco de diferença na forma de ser menino ou menina. Uhum, também, tá? Tem várias teorias com isso. Freud falava bastante disso, mas a minha abordagem não é a abordagem da psicanálise, que é a de Freud. Então, assim, eu talvez não vou ser a melhor pessoa para falar disso, mas eu vou falar de outros conceitos teóricos e da prática mesmo. Eu sou mulher. Se eu tenho uma filha mulher, eu já tenho uma ideia do que essa minha filha vai passar. Né? Então, por exemplo, essa filha vai crescer, ela vai brincar com as amiguinhas, ela vai gostar de brincar de boneca, ela vai brincar de Barbie, ela vai ter o mundo da imaginação dela, ela vai sonhar, sei lá, na nossa época a gente sonhava, né, que queria ser Paquita, ou que queria ir na nave da Xuxa, essas coisas assim. Hoje ela já não quer mais saber disso, são outros sonhos. Aí ela vai crescer, ela vai achar, vai ter um período que ela vai achar os meninos uns bobocas, ela vai achar eles uns bobos, ela vai querer super a minha melhor amiga, minha melhor amiga, minha melhor amiga. Depois, com o tempo, ela vai percebendo que essa melhor amiga, putz, teve uma decepção, nem é tão melhor assim, nananã. Aí aqueles meninos que eram uns bobos, até que eles são pegáveis, é um gatinho, nananã, daí me apaixono por aquele mocinho, né? Daí, de repente, aquele moço vira um príncipe na minha vida, e ai, né? Aí a gente, sei lá, namora, blá, 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 ele me dá um pé na bunda. Aí ele me dá um pé na bunda, eu choro loucamente, como se o mundo fosse acabar e nunca mais vou achar ninguém na vida. Aí vai passar um tempo, depois desse tempo eu vou conhecer outros mocinhos, né? E aí a gente vai conhecer outros mocinhos, a gente vai chorar de novo, até que um dia eu vou encontrar meu príncipe encantado, vou me casar, e vai passar um tempo e eu vou descobrir que ele é um sapo. E a vida continua. Eu já passei por isso, a minha filha vai passar por isso, eu já sei que ela vai passar por isso. Agora, o meu guri, né? Meu piazinho, eu nunca fui piazinho. Então, ai, tadinho, né? Ai, tá crescendo, ai, que bonitinho, ai, meu filhinho. Porque eu não sou menino, então a gente tem um cuidado diferente com aquilo que eu não sei exatamente como é. E aí a gente vai cuidando aqui, cuidando ali, nanana. A mesma coisa é com os pais.
O pai homem, ele sabe que o menino vai crescer, vai brincar de carrinho, vai brincar de luta, vai brincar de espada, blá, 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 blá. Depois de um tempo ele vai achar as meninas umas insuportáveis, passa um tempo, é gostosinha, né? Vai bater uma punhetinha ali com os amigos, não sei o quê, vai comparar qual tem o pênis maior, qual não tem, né? Aquela coisa toda de adolescência, assim, tipo, juro que já comi todas, mentira, nem nunca fez nada na vida. Até que um dia ele se apaixona, vai arranjar uma namoradinha, vai se apaixonar loucamente, vai ser um boboca, ela vai super pisar nele, aí ele vai sofrer, vai chorar e vai falar assim, nunca mais quero mulher na minha vida, daí vai ser o comedor, blá, 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 blá. Até que um dia ele encontra uma princesa encantada e casa. E aí, com o tempo, descobre que ela é bruxa. E a vida segue. Agora, este pai, com a sua menininha, ele não é menininha, né? Ele não sabe como é. Ai, daí ele cuida diferente. Aí ele é a princesinha. Porque eu não sei como é que vai ser quando ela crescer. Eu não sei. E aí tem todo cuidado diferente, porque eu não sou mulher. Né? Então, se eu não sou mulher, eu não sei como cuida de mulher, então eu vou super cuidar desta mulher, né? Desta minha princesinha, né? Eu sempre brinco que a gente casa com os príncipes encantados e vira sapo, e depois os meninos também casam com as princesas, a gente vira bruxa. E, gente, tá tudo certo, tá? Porque bruxa com sapo super combina e tá tudo bem, relacionamento que segue, né? A gente tem que parar de viver um mundo de príncipe encantado que não existe, né? Mas, assim, podem ver, quando vem a namorada da filha, é, até as brigas com sogra. Olha o quanto isso é intenso e até inconsciente. Eu dava aula num grupo que se chama Grupo Geração, que é um grupo lindo de umas senhorinhas que tem lá na Univel. E aí, uma vez a gente falando sobre sexualidade, na terceira idade, filhos, não sei o que, não sei o que, a gente entrou nesse assunto. E eu lembro que uma senhora falou assim: olha, mas é que não tem como ser diferente a questão da nora e do genro. Porque olha só, a minha filha casou com um rapaz, meu Deus, mas pensa num genro perfeito. Ele para mim é mais um filho, porque olha só, ele cuida dela, a minha filha, ele fala para ela, não precisa trabalhar, porque eu vou cuidar de você, porque nananã, ele leva ela para passear, ele dá as coisas para ela, ele é muito querido, não tem como não gostar. Agora a minha nora é uma folgada, menina, ela é uma aproveitadora, o meu filho, coitado, se mata de trabalhar para sustentar ela, porque não faz nada da vida, porque ela não sei o que ela não. Aí eu perguntei assim, mas peraí, qual é a diferença? Né? Porque a sua filha, se ela tá sem trabalhar, por exemplo, o marido que cuida, que lindo. A outra tá sem trabalhar, o meu filho tá se matando, né? E por Gente, que tem essa distinção? É porque é muito dessa ó, questão cultural também. acho que foi a Paula falou assim, ó, meu Deus, a Deise está falando para mim. E ela falou para mim, tirando a parte dos gêmeos aqui, você falou para mim também. E eu digo assim, vocês não me escutem, eu já não gosto da minha nora. Não sei nem quem vai. Eu também não, Eu não gosto, não, eu odeio. né? Meu Deus, e já não tenho tanto problema com meu genro aí, meu futuro genro, mas e a nora? Ai, meu Deus do céu, né? É, então é por isso, e é por isso que a gente tem tantas coisas assim, tantas intrigas, né, com sogra e nora, enfim. Mas quando a gente começa a entender esse processo, é um processo que até, e assim, não é uma coisa consciente, sabe? É isso que é importante, assim, sem peso, sem culpa. E aí cabe a gente a olhar, quando a gente começa a perceber assim, tá, né, eu posso olhar para essas diferenças, eu posso fazer esses acolhimentos. Então, e outra coisa também, né? A menina, ela vem numa certa competição com a mãe, o menino vem numa competição com o pai. Então, isso acaba tendo muitas vezes, né? É... Olha a Paula falando, eu queria matar ela com faca de cozinha. O que essa desgraçada veio fazer aqui na minha casa? E com o tempo, dependendo quando a gente vai conhecendo, claro. E assim, eu entendo que todos os pais, e aí independente de nora ou genro, enfim, todos os pais querem ver os filhos bem, né? E acho que a primeira vez que o filho, né, beija, ou que a filha beija, eu acho que é muito difícil, muito difícil. Porque também tem essa fase da transição, era minha criança, né? E é muito engraçado, principalmente os pais homens sofrem demais quando as meninas namoram. E é porque é muito comum quando as meninas estão lá naquela fase dos 8, 9 anos, que não querem nem saber de moleque, né? Que é o clube da bolinha da Luluzinha, que elas falam assim, ai, papai, você vai ser sempre meu namorado e meu herói. Aí o papai acredita, bobinho, né? Aí, de repente, ela para de dar bola pro papai, porque daí tem outro lá que é mais gato, né? E aí o pai sofre horrores, porque agora eu não sou, mas ela falou que eu ia ser eternamente namorado. Pai, você acreditou, né, bobinho? Meu Deus do céu. Né? Eu vou passar por tudo isso aí, eu e o Thiago aqui. Marina tá com 7 anos e ela fala, ai, piá, não. Ui.
Nunca vai namorar na Uhum, vida. uhum. É, Aproveita, tá? Você só tem mais 3, 4 anos para isso. Então, meu a gente Deus. tem que curtir bem, né? Porque essa é uma fase do Clube da Bolinha e da Luluzinha que é ótima, mas que passa. Daisy, tem uma pergunta aqui, ó. O filho do meio sempre fala que é o esquecido. O que fazer para mudar essa ideia da criança? Veja, a gente precisa sempre mostrar para as crianças o quanto elas são importantes para a gente. E assim, gente, uma coisa que eu acho que a gente tem que se livrar de algumas culpas, tá? É, nós nunca, como pais, vamos conseguir suprir todas as carências dos filhos, tá? E quando a gente sabe disso, a gente se cobra menos. E aí as culpas diminuem. Em que sentido? Eu preciso fazer o melhor que eu posso para os meus filhos. E neste momento, com esse sentimento, eu estou fazendo o meu melhor. Ponto. Talvez lá na frente eu vou olhar e falar assim, ah, devia ter feito diferente. Aí eu posso retornar e tentar fazer melhor daqui para frente. Quando a gente fala, né, e o filho fica, você gosta mais dela do que de mim, né? A gente pode mostrar que momentos eu estou fazendo por você. Né? Então, olha só, agora a gente está aqui sentando. Só que cuidem para não ficar só assim. Ó, agora tá vendo, agora eu tô fazendo com você, tá? Agora eu tô isso. E aí, uma coisa que é legal a gente fazer de vez em quando, todos os pais devem fazer isso de vez em quando, tanto o homem quanto a mulher, fazer alguns movimentos exclusivos com a criança. Exemplo, eu vou, sei lá, vou no mercado, eu levo um filho. E aí a gente vai ter um momento nosso. E aí a gente fazer desse momento uma delícia, assim, sabe? Pode até falar, ai, filho, que delícia, agora só eu e você, vamos curtir gostoso, né? Eles se sentem renovados, tá? Porque as crianças, por que irmão briga? Por que existe uma relação louca de amor e ódio entre irmãos? Porque assim, é um amor enlouquecedor, mas existe um ódio enlouquecedor. E quem aqui tem irmãos sabe muito bem o que que é isso. Uma vez na vida ou outra, irmãos brigam, isso é bíblico. Então, quando a gente fala dessa briga, é, é como se fosse assim: a mãe tá olhando mais pra você agora, ai, que ódio de você. Agora o pai tá olhando mais pra você, que ódio de você. E aí, porque no fundo, nós, seres humanos, temos uma carência de atenção. E nós queremos atenção de pai e mãe. Certo? E com os nossos filhos Uhum. não será diferente. Então, vejam, quando você faz a pergunta lá, você se sentia diferente dos seus irmãos? A sua mãe tratava você diferente? Tratava, porque tem uma carência. Você trata diferente? Não, eu não trato diferente. Trata sim, mas aí você está tentando suprir as carências. A gente não supre, então é por isso assim. Mas se eu perguntar para a filha dessa pessoa que respondeu assim, não, eu trato tudo igual, ela vai me responder o quê? Sim, a minha mãe prefere o outro. Entende? Porque aí, como Sim. filho, a gente tem as nossas carências. E aí que eu digo assim, e a gente nunca vai conseguir agradar. Tem uma vez eu escutei uma coisa que eu achei maravilhosa, assim, até fiz um vídeo esses dias que tá lá no canal do YouTube, entra lá, gente, Deise Rosa, psicóloga, enfim, tem um monte de vídeo. Se eu recebo uma caixinha, né? Essa caixinha eu recebi da minha mãe, de coisas de amor com ela e de outros amores e outro amor. Então vamos pensar assim: a minha bisavó recebe uma caixa de amor lá, de comportamento, de amor, de afeto da mãe dela. Ela vai tirar algumas coisas que ela acha que não é legal e vai colocar outras novas para que ela possa fazer com a filha. Aí ela tem uma filha. Aí ela vai dar essa caixinha de amor, que ela tirou algumas coisas e colocou outras, para lá a minha avó. A minha avó pega essa caixa, recebe, algumas coisas ela é super contra, tira, algumas coisas ela coloca, mas ainda a caixa tem espaço, porque fica alguns vazios. Esta avó pega essa caixa, coloca aquilo que ela acha importante e passa para a nossa mãe. A nossa mãe vai tirar aquilo que ela não acha que é legal, coloca outras coisas, mas ainda tem espaço nessa caixa. E ela passa para a gente. A gente faz o quê? Ah, isso não gostava, isso não gostava, isso nada a ver, nananã, eu vou fazer diferente aqui, eu vou fazer diferente aqui. E a gente faz a mesma caixa de amor, a gente passa para os nossos filhos, mas ainda tem espaço. Esses nossos filhos vão pegar, vão nos criticar em um monte de coisa, vão tirar um monte de coisa dessa caixa, vão colocar outras novas que eles acham que sejam mais convenientes e vão passar para os nossos netos, mas essa caixa continuará com espaço vazio. E o que eu quero dizer com esse espaço vazio? O ser humano, ele precisa sempre mais, a gente quer mais. Então, se você passar uma tarde inteira brincando, olho no olho com seus filhos, hora de ir embora, hora de dormir, já, não é? Porque sempre eles querem mais e mais e mais. E, gente, chega uma hora que a gente tem outras coisas para fazer.
E aí a gente não consegue saciar tudo, porque crianças são insaciáveis. E aí é por isso que vem a carência. Porque daí se você, eu tô um pouquinho carente, aí você fala assim, fulano, você já fez tal coisa? Que lindo, fulano, parabéns. Tá vendo? Você gosta mais do fulano, porque você só elogiou o fulano e eu não. E você acabou de me elogiar. Mas eu, filha, olho pra falta. Então, os filhos olham muitas vezes para a falta. Nós, como filhos, olhamos para a falta, né? Então, por isso que é uma coisa que é insaciável. E aí que a gente tem que parar, para ter uma relação melhor com os nossos filhos, é parar de ter culpa. Neste momento eu faço o melhor que eu posso. Ô, Aquilo que Deise, eu deixa eu permito estar. aproveitar e te perguntar aqui algo que me deixaram lá no inbox. Que a mãe disse para mim que ela acha que ela cuida demais do filho, porque ela achava que ia engravidar de uma menina e veio piá. E ela se sente culpada e acaba transferindo isso em excesso de cuidado. O que pode ser dito? A gente tem mais uma hora? Ó, eu não sei, me falaram que não estava mais travando, mas a última vez, né, Acho que uma tá hora assim, e tá? 5 minutos. Ele trava. A gente não tem uma hora, né? Eu diria para essa mãe, procure terapia, que eu acho que vai ajudar. Tá? Até para ela entender todos esses processos aí, que são processos bem mais intensos do que 5 minutos eu consigo falar aqui. Tá? Nossa. Eu queria contar uma coisa aqui, já que a gente tem 5 minutinhos, que eu acho que é bem bacana para as mães que estão ouvindo e também para poder estar divulgando e tudo mais. Mês de outubro está chegando, mês das nossas crianças, né? E aí, pensando nas crianças, em forma de presentear essas crianças, eu estarei fazendo uma sequência de lives e de vídeos no mês inteiro de outubro, então diariamente terá algum tema que a gente vai estar falando sobre a questão da infância, das crianças que podem auxiliar nesse processo da educação, porque quando a gente fala, né, de kids, a gente fala de dúvidas, porque é tudo um mundo que a gente tem que se descobrir o tempo inteiro. Então, pensando nessas crianças e num processo de educação que a gente possa ter de uma aprendizagem para cada filho, e quando eu falo de aprendizagem, porque o filho é teste, né? A gente vai aqui uma coisa, aqui outra, né? Isso aqui rolou com esse, então beleza. E é muito isso, tá, gente? A gente tem que, não existe fórmula mágica, filhos não vêm com manual, e a gente tem que ir se descobrindo cada jeitão. Então, assim, por exemplo, eu vou dar uma bronca neste filho. Se eu vou dar um exemplo do meu filho. Se eu falo pro meu filho alto, ele vai falar alto comigo também. Ele vai boquejar. Então eu já fui aprendendo na prática que quanto mais eu, né, quero falar alto, quero mandar, mais ele vai aqui crescendo e menos eu vou ter sucesso. E é claro, mais me irrita, óbvio. E aí eu tenho que ficar lembrando, isso é uma manta, tá, gente? Assim, mães que estão comigo. Irritou loucamente. Você está saindo do corpo, para tudo, respira e pensa. A adulta sou eu, a adulta sou eu, a adulta sou eu. E aí esse adulta sou eu faz a gente voltar para o nosso centro, né? Tipo, de não jogar pela janela. Então vai, adulta sou eu, o que que eu faço agora? O que que eu faço agora? Adulta sou eu. Porque, gente, a criança que é igual a gente, ela vai tão no nosso oco que a gente se torna criança igual ela, tá? E aí é nesta hora que a gente tem que lembrar, caraca, o adulto sou eu. O que que eu faço? O que que eu faço? O que que eu faço? O que eu faço? E aí a gente tem que fazer testes, tá? Então, por exemplo, meu filho é um, se ele boquejar e eu falar alto e ele falar alto comigo, a gente não vai sair daqui, tá? A gente não vai saindo daqui. Então eu já aprendi que com ele eu tenho que usar o sentimento. Ah, filho, eu fico tão chateado quando você fala assim. Ele se desespera e vai obedecer. A minha filha, se eu falo, filha, eu tô tão chateada, ela olha pra mim e fala assim, daí? Ela não fala, mas é tipo, ela se comporta assim, tipo, daí, isso é teu, não é meu, azar é teu. E já com ela, eu preciso ser mais firme, sabe? Então, porque se eu não falar firme, ela nem tchum. Então, aí, com o tempo, a gente vai conhecendo. Só que é uma questão de testes mesmo. De testes, assim, do tipo, nossa, eu saí do corpo, gente. Veio a raiva. Vai. A adulta sou eu, adulta sou eu, adulta sou eu. E porque muitas vezes a gente tem que tentar voltar para o centro, porque senão eles tiram a gente do sério mesmo, né? Às vezes eu escuto a construção falando assim, ai, eu entendo essas mães que batem, enfim. Claro, a gente não é esse o caminho, né? E por isso que a gente tem que sempre estar se trabalhando. Eu é que sou a adulta da história. Eu é que sou a adulta da história. E aí a gente tem que ficar brigando com o nosso eu. Porque senão a gente fica brigando com criança. A Paula tá dizendo aqui, eu não sou
Eu não sou adulta. Ó, a Liane falou aqui embaixo, mulher, você é ótima, já me dou aqui. Eu vou ler mais uns comentários aqui, ó. A Lilian disse, minha filha de 9 anos fala que não quer casar. Ó, Aí, ó, tá na fase. a Paula falou algumas coisas aqui. Deixa eu ler. A Paula tem gêmeos, né, Paula? Gêmeos adolescente ainda. Meu Senhor da glória. Ó, meu marido se irrita profundamente com o filho, que é exatamente igual a ele. E aqui, ó, a Liana, quando eu vi na minha filha, uma mini versão minha, eu fiquei horrorizada. Era tudo que eu não queria. Uhum, uhum. É, eu sei, minha filha é igualzinha também. É muito difícil, né? Ó, será que essa geração será menos traumatizada do que a nossa? Menos dores e ressentimentos? Tem um ditado que diz que os nossos filhos serão nossos piores juízes. E são. A gente, e aí não é nem, não vamos só olhar para os filhos, gente, olhem pra gente, nós somos os piores juízes muitas vezes dos nossos pais, tá? E aí eu até fiz um texto ontem, eu até me surpreendi, né? Eu me coloquei lá, comecei a escrever, enfim, e teve um monte de compartilhamento, porque acho que foi na ferida mesmo, assim, sem querer. Onde eu falava exatamente desse processo de que sim, muitos de nós tivemos uma educação de um jeito, a gente não precisa repetir a história. Só que a gente também não pode ficar só julgando a história. Então a culpa é toda dos nossos pais. Não, eles fizeram o melhor que eles podiam fazer pela gente. Mas não foi o melhor. Eles fizeram o que eles podiam naquele momento, né? E aí a gente pode falar, depois eu pergunto. A gente só consegue entender os nossos pais quando a gente olha para eles como humanos e não como maternidade e paternidade. Tá? E aí, quando a gente se torna mãe e pai, a gente se sente injustiçado pelos nossos filhos, porque eles não olham pra gente o quanto a gente tá cansada, o quanto a gente tá exausta, o quanto eu trabalhei o dia inteiro. E não olham, gente, não olham, não esperem dos vossos filhos esta compaixão pelo seu lado humano, porque filhos sempre vão olhar para pais como mãe que deve fazer coisa para mim e como pai que deve fazer coisa para mim, entende? Então é por isso que a gente também fica julgando os nossos, e quando a gente traz essa maturidade, a gente tem que entender, mas enquanto humanos, eles tinham a dor dele, a história dele, as vivências que eles tiveram, as coisas que eles tiveram, e é isso que a gente tem que ser grato, eles fizeram o melhor que podia, como nós também vamos fazer o melhor que a gente podia. Nossa, mas eu surtei aquele dia. Ah, mas talvez naquele dia o melhor que você podia fazer era surtar e ponto. Agora você pode, sim, enquanto alguém madura, adulta sou eu, se desculpar com seu filho em alguns momentos, porque não é feio a gente se desculpar dos nossos filhos, né? Antigamente achavam-se que era, mas não é. Né? Então, gente, manda essa live para as pessoas, né? Vê como funcionário. Paula, é isso mesmo. É esse movimento. Parem de esperar dos filhos reconhecimento, gente. Não vai ter. E quando a gente entende que eles não vão reconhecer que eu estou exausta, que eu estou cansada, que eu estou isso, que eu estou aquilo, porque se ele fala, mãe, busca uma água. Não, agora não, vai lá, você pegar. Credo, você nem gosta de mim, só gosta da fulana, porque a fulana você pegou. É exatamente isso, porque eles querem ser servidos, porque essa é a questão, né? Os pais cuidam dos filhos. E aí entra nesse processo. Eu não sei se você vai conseguir responder essa pergunta. Por que quase sempre os problemas, pelo menos é assim que eu enxergo, os problemas psicológicos de adolescentes e adultos estão relacionados a mãe e pai? É assim mesmo? Porque toda vez eu fico aqui, ó, eu entrei num processo de cura, porque me falaram assim, você tem que se libertar. A partir do momento que você se liberta, você se cura. Todos que estão abaixo de você também vão se curar. Eu falei, gente, eu não quero que meus filhos tenham problema comigo. Vão ter. Por quê? Hã? Sinto muito, mas eles vão ter. Ai, meu Deus. Não me... E aí é que a grande questão, assim, vamos lá. Ai, meu Deus, a gente tem mais uma hora, só falta esse negócio quebrar e eu vou estar no meio do que eu vou estar falando aqui, e aí vai ficar distorcido o que eu vou estar Não falando. travou. Ai, que medo. Eu acho que não tá mais mesmo. Será? Não deu aviso. Não, a gente entrou na 9h05 por aí, talvez saia, tá? Mas qualquer coisa, se eu não conseguir terminar, eu acho importante a gente volta para eu terminar essa fala, porque se quebrar vai dar interpretações distorcidas, tá? Assim, eu vou falar uma coisa que eu acho que talvez vai ajudar muitas pessoas a olharem para um negócio, que eu acho que vale a pena. Dentro de uma questão sistêmica, né, olhando para a nossa família como um sistema, a gente tem
os maiores para os menores, certo? Então, primeiro vem lá vô, vó, pai, mãe, filho, filha, neto, nanã. Então, é uma sequência. Então, atrás da gente tem um monte de gente e na nossa frente a gente espera que tenha outras pessoas. Quando falam para você assim, olha, se você não se resolver lá com o seu passado, você vai ter problema aqui na frente. A grande questão é assim, ó. Então, vamos imaginar, deixa eu ver se eu consigo. Eu quero mostrar aqui uma coisa para vocês. Vocês tentam empurrar isso para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Então, vamos imaginar que atrás de mim, na minha história, tem um pai e uma mãe. Atrás deles, um vô, uma avó, né? Então, atrás de mim tem um pai e uma mãe. Na minha frente, nós temos o meu futuro. E tenho no meu futuro o meu trabalho, os meus filhos, né? A minha história que eu vou construir daqui para frente, ok? Ao meu lado, eu tenho o meu parceiro, certo? Ou a minha Uhum. parceira. Atrás de mim eu tenho pai e mãe, ok? Na minha frente eu tenho os filhos. Pais é quem devem cuidar de filhos. Esta é a ordem, esta é a hierarquia. Pais cuidam de filhos. Porém, muitos de nós precisamos, e por N motivos, colocam a gente na função invertida, onde eu, filha, preciso cuidar de pai. E aí eu mudo de lugar. Se eu mudei de lugar, vai ter uma inversão. Se eu invertir isso aqui, gente, vamos pensar na lógica, vai dar um problema. Por quê? Porque olha só, eu tenho que olhar para o futuro, eu tenho que olhar para os meus filhos, eu tenho que olhar para frente, certo? Porque a nossa vida tem que caminhar para frente. Só que, às vezes, eu tô amarrada com algumas coisas, né? Com alguns problemas, alguns conflitos aqui. E aí, aqui na minha frente, eu tenho os meus filhos, e aqui eu fico cuidando depois de problema aqui de mãe, problema com o pai, problema com o vô, com o vó. E quando eu tô olhando para o futuro, não, eu tô olhando para o passado. Estes filhos aqui, este emprego, né? Quem não tem filhos vai ser o emprego, vai ser a questão financeira, vai ser talvez amizade, coisa parecida. Fica a ver navios, por quê? Porque eu não tô olhando. E aí, o que que acontece com isso aqui? Eles precisam chamar atenção. Mãe, eu tô aqui. E aí é como se, né? Eles acabam muitas vezes adoecendo, sendo birrento, agressivo, mordendo na escola. É como se esses comportamentos, doença, birra, agressividade, sei lá o quê, é como se eles fizessem isso. Mãe, olha pra mim, por favor. Por quê? Porque eu tô cuidando aqui de problemas lá de trás. E aí, quando a gente faz esse movimento, né, quando a gente começa a olhar para o futuro, quando a gente começa a olhar para esse processo de vamos olhar para o futuro, vamos olhar para tudo isso, é muito difícil fazer isso. Eu estou falando uma coisa que parece muito simples aqui, tá, gente? Mas às vezes isso precisa de anos de terapia para a gente conseguir se libertar de muitas angústias, de muitas cobranças, de muitas dores, né? De muitas ausências, de muitos julgamentos, né? Então, por isso que eu falo assim, o quanto a gente precisa, a gente só vai conseguir se curar de algumas coisas aqui quando a gente conseguir entender que estes que estão aqui, vovó, tio, tia, blá, 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 são humanos. E como humanos, tinham sentimentos, dores, angústias, tá, 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 tá. E quando a gente olha para as pessoas como humanos, a gente olha além do aparente. O que é olhar além do aparente? Eu saio do julgamento. Porque se eu olhar só para você, por exemplo, sei lá, um dia você pega e acaba sendo grosseira comigo, na hora de me atender, por exemplo. E aí eu vou cair no julgamento. Nossa, você viu que grossa aquela moça? Nananana. Quando eu consigo olhar além do aparente, ela foi grossa comigo. Nossa, essa moça é estúpida. Nossa, essa moça não sei o que lá. Por que será? O que tem por trás? E uma coisa assim, né? E isso é uma coisa muito legal que o Enneagrama me ensinou muito. E o Enneagrama é uma formação muito legal, vale muito a pena. Enfim, logo logo a gente vai ter aqui em Cascavel, né? Então, quem quiser conhecer, é muito interessante, porque o Enneagrama ele ensina muito a gente a olhar esse além do aparente, as dores, e de entender que, assim, às vezes aquela pessoa mais bruta do mundo, ela é uma sofredora enorme lá atrás, que ela precisou, muitas vezes, criar um escudo aqui em volta para não ser mais magoada, para não ser mais ferida, como foi muitas vezes pelo próprio pai, ou pela própria mãe, ou pelos cuidadores, e assim por diante. Então, quando a gente aprende a diminuir os julgamentos do outro, a gente começa a se conhecer melhor.
E, gente, é claro, é muito difícil a gente diminuir o julgamento. E aí, quando você me pergunta assim, mas eu não quero que os meus filhos sofram isso. Eles talvez não vão sofrer na mesma intensidade se você curar isso dentro de você, se você trabalhar isso dentro de você, as nossas questões, enfim. Mas eles vão nos cobrar talvez de outras coisas, entende? Porque nós não somos seres completos, então a gente talvez sempre vai deixar a desejar em algo. É, então, o que eu posso dizer? O que a gente mais pode fazer pelas nossas crianças? Deixar elas com boas memórias. E aí, gente, quando eu falo de boas memórias na infância, boas memórias é a gente criar momentos ricos com coisas simples. Sei lá, você vai dar um banho na sua criança, né? Todos os dias vai ser um mar de rosa? Não. Mas aquele dia que você tá mais de boa, faz uma brincadeira, pega um shampoo e brinca no sei o que lá, começa a cantar no banheiro, como se vamos fazer sei lá, um campeonato de música, vamos ver quem escreve no box melhor, vamos ver quem tira a roupa mais rápido, coisas simples. Nossa, essas crianças já ficam as mais felizes do mundo, porque eles sentiram que você teve conexão. E é isto que fica na memória. Então, minha mãe era ruim nisso, nisso, nisso. Mas ela foi tão querida nisso, tão querida. Então, além da gente, a gente vai ter algumas falhas, vamos. Mas o máximo que a gente puder, se a gente conseguir criar boas memórias, essas falhas vão se tornar pequenas diante daquilo que a gente conseguiu criar, inverso às falhas. Nossa, tô aqui pensando em algumas coisas que eu preciso mudar. Ó, eu já vou ler aqui o final. A live não tá mais cortando. Não saiu. Não Ó, cortou. Ela foi tão sua cara. vamos ler. Eu vou ler aqui para você. Deixa eu achar. A Paula disse que vai doar os gêmeos. Vou passar o meu endereço para você deixar eles aqui. Porque eu gosto muito daquelas crianças, adolescentes, eles já são adolescentes. A live vai ficar salva sim. Ó, a Paula falou aqui, os filhos nos veem como meros funcionários. Com 100%. Eu acho que era isso, se eu não deixei de ler alguma coisa. Ela também falou aqui, ó, hoje eu amo a minha nora, mas nas primeiras vezes eu queria matar ela com a faca da cozinha. Eu com certeza teria essa mesma vontade. Enfim, eu acho que é isso. Sei lá se a gente tirou as dúvidas, né? Esse é um tema tão complexo, enfim, mas é tão lindo, né? Eu acho que a maternidade é uma coisa que ela é doida. Ela é doida, né? Porque a gente vai se construindo e se conhecendo como pessoa e é muito louco isso. Né? Eu queria pedir para as pessoas uma coisa antes da gente terminar, né? Que as pessoas fizessem um print aí, quem puder, poste lá no seu Instagram, marca a gente para que as pessoas possam vir assistir essa live também, né? Também tem o canal do YouTube, o Kids Cascavel. O Kids Cascavel tem um monte de coisa bem legal, um monte de dica, né? Que a Nay tá sempre dando aí, acho que é bem bacana. E que a gente possa, né? Então, se fez sentido para você alguma coisa, você que está aí nos escutando, passe para outras mães para que possa fazer sentido para elas também, né? Porque eu acho que conhecimento e a ideia dessas lives, assim, que eu acho que isso que é o mais gostoso, e por isso que eu vou estar fazendo em outubro também, um monte de live que a gente possa levar conhecimento para as pessoas, que a gente possa discutir algumas coisas, né? Tirar algumas dúvidas, enfim. Então, vamos lá. Eu acho que a gente pode contribuir com todo mundo, né? Ô, Deise, então você vai fazer no mês de outubro várias lives relacionadas ao tema da infância. Você tem um cronograma? Como que vai ser? Então, eu estou terminando de montar o cronograma. Eu, na verdade, estou ainda me pegando muito com a questão do horário, sabe? Qual é o melhor horário que eu vou poder, porque eu tenho alguns cursos durante a semana, que vai até, às vezes eu me empolgo, né? Porque imagina, se aqui numa live de falar 1 hora, eu já me empolgo. Imagina dando aula, eu falo para os alunos assim, gente, na verdade é 1 hora e meia, mas eu fico às vezes quase 2 horas e meia, 3 horas, enfim, falando, né? Então, porque o horário que eu tinha pensado era o horário das 6h20 da tarde, mas eu sei que é um horário ruim para a maioria das mães, porque a pessoa está saindo do trabalho, né, está começando, só que a partir das 8 eu dou aula. Então, eu ainda não sei exatamente como eu vou linkar esse processo. Por isso que ainda não saiu o cronograma, mas está um cronograma bem legal, com temas bem legais. E aí, mesmo. Então, por isso que eu tô assim, talvez não será live todos os dias, mas todos os dias terá pelo menos um vídeo. Então, os dias que eu der aula, eu vou fazer provavelmente um vídeo de um assunto para postar num horário X, mas aí às vezes a gente vai fazer a live, mesmo que eu gosto da live, porque a live é alguma coisa que as pessoas podem conversar, né? Podem tirar dúvida, perguntar, enfim. Né? Me manda daí o cronograma para eu compartilhar no que. Legal, claro. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Deise, muito obrigada. A nossa última live, acho que teve mais de 50 compartilhamentos.
Ó, porque que legal. realmente, sim, muita gente compartilhou, porque realmente são assuntos que você consegue trabalhar de uma forma muito leve e fazer com que a gente, eu tô falando por mim aqui, se sinta menos angustiada, sabe? Parece assim, quando você fala, nossa, eu não preciso sofrer tanto por isso. Sabe, eu acho E que não esse precisa nem. é o que você consegue passar pra gente. Meu Deus, eu converso com você assim, nossa, gente, não precisa sofrer tanto, existem outras formas. Então, acho que Existe uma. O ano passado, que surgiu Meu Filho no Veículo Manual, né? E eu ministrei uma palestra lá no Teatro Municipal, que inclusive essa palestra, quem quiser, ela faz parte do curso online Meu Filho no Veículo Manual, que é um curso bem legal, bem bonito, assim, cheio de dicas também para as mães e tudo mais. E tem uma frase que o rapaz, quando fez o corte, ele pegou, e eu nem me dei conta que eu falei, eu falei assim, nossa, essa frase faz todo sentido, olha, eu nem me liguei que eu falei isso. E é uma frase em que eu falo assim, você ama seu filho? Sim. Então, se você é uma mãe que ama o seu filho, você faz o seu melhor. E o seu melhor é aquilo que você pode dar naquele momento, né? Então, se a gente ama, a gente faz o que a gente pode fazer. E enquanto humanos, nós vamos errar, mas a gente vai errar. Depois a gente pode tentar consertar. E aí a gente vai levando a vida assim. E quando os nossos filhos conseguem entender que nós não somos aquelas pessoas que são cheias de sabedoria, eles começam a olhar para a gente como humano, né? Então, assim, é claro, eu tô aqui falando um monte de coisa, né? E aí algumas pessoas até perguntam assim, ai, você erra com seus filhos? Todo dia, né? Por quê? Porque eu entendo que eu também sou ser humana, né? Eu até coloquei uma foto lá na palestra da princesa, acho que como que é o nome daquela princesa linda lá, que acho que é Herma, toda maravilhosa, dando uma bronca no filho. E aí tem uma outra foto, que é uma foto que ganhou um concurso de casamento. Um dia eu vou postar aí no Facebook. Vai ter um monte de julgamento, né? Mas também, azar. E daí? Quem tem que julgar meus filhos? E é uma foto que eu estou dando uma bronca na minha filha num casamento, em que ela foi, eles foram damos lá de aliança, e ela simplesmente empacou no meio do corredor. E não queria sair dali. E aí eu comecei a chamar ela, sabe aquela coisa assim, tipo, vem aqui, infeliz, você tá no meio do corredor atrapalhando o casamento. Sabe aquela situação? E aí o fotógrafo infeliz, ele me pegou bem ela empurrou e ficou assim no meio do corredor. E aí teve uma hora que eu falei assim: vem aqui agora. Sei lá o que eu fiz. E ela empurrou e ficou. E o fotógrafo pegou bem essa hora, eu dando uma bronca nela, com a maior cara feia, dando bronca, e ela aqui. Tipo, eu nem pra você. E aí eu lembro que eu coloquei essa foto e falei assim: olha, gente, tá vendo? Não importa se é filho da princesa, não importa se é filho da psicóloga, da professora, da advogada, filhos vão nos testar constantemente. E a gente vai ter que aprender a lidar com isso. E vai ter hora que eles vão nos enlouquecer, tirar a gente do sério, enfim, tá tudo bem. No outro dia tá tudo certo. E vida que segue. já passei por isso, não no casamento. Opa, foi um pouco, perdão. Não no casamento, mas faço todo dia com isso. Principalmente com o Henrique. É isso. Obrigadão, Ai, Deise. Obrigada, gente, obrigada a que vocês. participou. Está convidada, espaço aberto sempre que você quiser. Está convidada a Muito voltar. obrigada. Um beijo, boa noite para Beijão. todo mundo. E que a gente possa aí fazer novos encontros aí, dividir algumas coisas e opiniões, tá bom? Com Beijo, certeza. beijo, Beijão, gente. gente. Beijo.